Olá, bem-vindo você que nos acompanha. O texto sobre o qual vamos refletir hoje é tirado do livro do Eclesiástico, capítulo 35, versículos de 1 a 15. Trata-se da relação entre a oferta a Deus, como cumprimento da lei judaica, e a injustiça praticada pelo oferente. Veja só o que eu preparei para você. Será que Deus aceita a sua oferta? Ela está conforme Eclesiástico 35, 1 a 15? Aliás, você conhece o livro do Eclesiástico? Não saia daí. Você vai compreender um pouco desse livro e esta sabedoria que dele decorre no ensinamento do judeu sobre a questão da oferta. Entre nós, na verdade, o livro do Eclesiástico é pouco conhecido como literatura, mas o seu modo de pensar, libertador e conservador, está no inconsciente coletivo. Você vai entender. Escrito em hebraico por volta dos anos 190 a 180 antes da Era Comum, ou antes de Cristo, e traduzido para o grego pelo neto de Jesus ben Sirac em 132 antes da Era Comum, com o objetivo de instruir os judeus de fala grega que viviam no Egito, o livro do Eclesiástico foi muito popular entre os cristãos dos primeiros séculos, sobretudo na catequese e na liturgia. Ele não foi considerado inspirado, isto é, canônico, pelos fariseus reunidos no encontro de Jâmia entre os anos 95 a 105 depois de Cristo, ou na nossa Era Comum, no sul da Palestina, quando eles se reuniram para definir a lista dos livros inspirados da Bíblia judaica, que hoje forma os atuais 39 livros do Primeiro Testamento, ou Antigo Testamento. Jesus, Ben em hebraico significa filho, de Sirac, nome como o qual o livro é também conhecido, na forma grega, Siracida. Viveu em Jerusalém na segunda metade do século III e primeira metade do século II. Então, daquela época se conta de trás para frente. Ele era conselheiro e embaixador dos governantes, estudioso da escritura judaica, grande conhecedor do patrimônio histórico de Israel. Então, Ben Sirac foi um escriba que uniu o amor à sabedoria ao amor da lei judaica. Ele fundou uma escola em Jerusalém para formar aristocratas, a fim de assumirem altos cargos. Siracida, portanto, é um manual prático de sabedoria, de filosofia de vida. São Cipriano, que morreu em 1258 da Era Comum, o cunhou com o nome de eclesiástico, para distingui-lo do seu uso na sinagoga. E o substantivo eclesiástico vem, portanto, do latim e quer dizer referente à igreja ou da igreja. Eclesiástico não foi considerado inspirado pelos judeus. Dentre vários motivos, quero ressaltar três importantes, a saber: primeiro, ter sido escrito em grego. Parece que os fariseus de Jâmia não conheceram o original hebraico, então eles consideraram o grego. E a língua grega, que por ser a do opressor, não podia ser utilizada para escrever um livro inspirado. Segundo motivo, o menosprezo do livro pelo trabalho manual, em favor do trabalho intelectual dos filósofos. Só quem pensava era considerado nobre. O agricultor, o lavrador, não tinha um trabalho digno. Então, menosprezo do trabalho individual. Terceiro, a discriminação severa da mulher, vista como subordinada ao homem. É do livro do Eclesiástico que vem: se a mulher não te obedece ao olho e ao dedo, separa-te dela. Então, os judeus não suportaram essa discriminação tão forte contra a mulher e colocou isso também como motivo para não aceitá-lo como inspirado. Isso está na nossa cultura, concorda comigo? Infelizmente. O contexto do livro do Eclesiástico é o da cultura grega da época, chamada de helenismo, Hélios, Sol, novo pensar grego, que surgiu com o rei da Grécia daquele então, chamado Alexandre Magno. O grande conquistador Alexandre morreu jovem, mas o seu modo de pensar fez cultura no Ocidente. Alexandre conquistou a Grécia usando o dinheiro do teu pai,
né? E com muitas guerras. Então ele deu um novo pensar grego ao mundo e uniu depois, posteriormente, né, o fruto do seu pensamento, que era a cultura, o ginásio, a intelectualidade, o esporte, e isso se uniu ao Império Romano. Posteriormente. Interessante nesse contexto do mundo, no Egito, os cristãos, os judeus, fascinados pela cultura grega, que valorizavam então o pensar e o corpo, esses que viviam fora de Israel, precisavam de um manual de fé que destacasse os valores religiosos e morais da sabedoria tradicional de Israel, sua relação com a lei e Moisés. Daí então que surge esse livro do Eclesiástico. O grande desafio para os judeus de Alexandria era continuar vivendo a fé judaica no contexto de cultura e do pensamento gregos, os quais eram diferentes da visão judaica. Um outro contexto que não podemos nos esquecer é o da teologia da retribuição. Os judeus pensavam que Deus retribuía o bem com o bem e o mal com o mal. Provérbios, conhecido ainda hoje, aqui se faz, aqui se paga, representa bem essa forma de pensar. Dentro dessa literatura sapiencial bíblica, o livro da sabedoria superou essa visão, ao propor a vida eterna para o justo e injustiçado na terra. O livro da sabedoria foi muito querido pelos cristãos e não é considerado também inspirado pelos judeus. Bom, tendo compreendido o contexto do texto, podemos então entender Eclesiastes 35, 1 a 15. Ele começa dizendo que quem guarda a lei faz muitas ofertas, conforme ele prescreve. No entanto, a oferta tem que ser fruto de uma vida baseada na justiça. Olha que interessante. O escriba ensina que é a sabedoria judaica o não chegar, o não chegar diante de Deus com as mãos vazias, pois ele recompensa 7 vezes mais a oferta. Deus agrada o sacrifício dos justos, mas vê como afronta uma oferta feita de sacrifícios injustos. Cada um deveria oferecer suas posses. Bem será que, no entanto, deixa claro que jamais é permitido comprar Deus com falsos presentes, ao realizar sacrifícios injustos. Deus não aceita a oferta de bens adquiridos injustamente, fruto da exploração dos pobres, da viúva e do órfão. Nesse caso, diz o texto, a sentença de Deus, que também é juiz, seria implacável, imperdoável. O autor de Eclesiastes, portanto, ensina aos jovens judeus aristocratas e a nós que Deus não aceita a oferta do injusto rico e que não fará prosperar os seus bens. Por outro lado, ele reforça a lógica do pensamento da teologia da retribuição, ou como é chamado em nossos dias, teologia da prosperidade. Eu dou a Deus e ele me retribui com outros favores e bens. Quem já não viu escrito em carros? Foi Jesus que me deu. Imagina um empobrecido diante desse jargão, né? Se perguntando, por que Deus não me dá também um carro? Dia desses me deparei com um programa de televisão no qual um famoso pastor da Igreja Mundial do Reino de Deus, depois de simular o milagre, chama a central de oração. Pensei que era para pedir oração, mas não, era para pedir que o fiel enviasse dinheiro via Pix para a sua igreja. Eu não seria desonesto se afirmasse que o mesmo acontece no meio católico. Que oferta é essa? Isso é um crime em nome da fé ingênua do nosso povo. Como profetizava Oséias contra os sacerdotes, dizia Oséias, eles se alimentam do pecado do meu povo e anseiam por ela. Para finalizar, eu diria, contribuamos sim com o nosso dízimo para as igrejas, que acima de tudo cuidam dos empobrecidos. Esta sim é a oferta que agrada a Deus. Cuidado, se a sua oferta é fruto da injustiça, não a faça. Não tente corromper Deus com seus presentes. Vá primeiro reconciliar com seu irmão, com Deus, com a justiça. Paz e bem. E não se esqueça, compartilhe. Fique com Deus.